Falando sobre obra missionária, você sabe qual foi o maior missionário a ser enviado? O maior de todos os missionários a ser enviado. E esse missionário, quando ele é enviado, é quando ele sai do seu local de origem e ele vai para um outro local, ele vai para um outro lugar. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele enviou o primeiro missionário a propagar a obra da graça, um plano que foi traçado na eternidade, um plano que foi traçado em dias não contados na eternidade. Desde quando o Senhor Deus criou o homem, eu quero aqui trazer à memória os irmãos. Eu não acredito, irmão, não acredito que Adão ele ficou mais inteligente depois que ele pecou. Não acredito. Eu acredito que ele era um homem muito inteligente. Logicamente que aquilo que foi criado para ele ampliar os seus conhecimentos. Mas ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente. E quando Deus o criou e posteriormente criou Eva, o Senhor fez um alerta para eles, dizendo: você sabe o que o Senhor falou para eles? Olha, vocês estão aqui, vivam uma vida tranquila, vivam uma vida sossegada, não vá arrumar confusão, não vá arrumar encrenca, não seja uma pessoa encrenqueira, não seja uma pessoa de confusão, Ele diz para Adão: você fica no seu cantinho, onde que eu te coloquei, que tudo vai bem, tudo vai dar certo. Eu não vou proibir você de absolutamente nada. O que está criado aqui, essas árvores frutíferas todas, você cuida desse jardim, pode se alimentar à vontade de qualquer árvore, de qualquer fruta aí que está aí, é para você mesmo. Mas o Senhor Deus também disse para ele: mais uma coisa eu quero pedir para vocês. Sabe essa árvore que está aqui? Ela não é diferente de nenhuma outra, é igualzinha. Mas essa árvore aqui, ela é minha. Eu não quero que vocês se alimentem dela, eu não quero que vocês comam dela, Tinha alguma coisa diferente naquela árvore? Não. Irmão, existe a dispensação da inocência. O que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo que Deus usa através de uma revelação para testar a obediência do homem para com aquilo que ele revela. Então, ele tinha que testar a obediência de Adão, porque ele criou Adão com liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Se ele não tivesse criado Adão com liberdade de escolha, com livre-arbítrio, Adão seria igual um cachorrinho com uma coleira no pescoço. Ele quer ir para lá e você puxa para cá, ele quer ir para lá e você comanda ele para onde. Mas não, Deus o criou com liberdade de escolha. E aquelas árvores que estavam lá, que Deus deu para ele se alimentar, era para ele. Aquela outra ali, Deus disse: não coma. Deus estava testando a obediência de Adão com uma revelação que Deus estava dando. E Deus fez uma advertência. Sabe por quê, Adão? Porque o dia que você comer dela, é como se ele falasse assim: o dia que você comer dela, você vai estar me desobedecendo. E quando você me desobedecer, você vai morrer. Você vai me desobedecer, você vai morrer. E você sabe, muitos teólogos, eles dizem que a serpente, ela não rastejava. A serpente, ela andava ereta, porque o rastejar foi a maldição que Deus lançou sobre ela. Você vai comer pó todos os dias da tua vida, rastejando, foi a maldição. E a serpente, a mais sagaz, ela então veio tentar Adão, e ela veio tentar Adão justamente em algo que era proibido Adão fazer, não era para Adão fazer.
E se Adão tivesse ficado firme, ou se Eva tivesse ficado firme, né? Porque Satanás, a serpente não foi tentar diretamente Adão, porque a ordem quem recebeu foi Adão. Deus falou, foi com Adão. Deus orientou, foi Adão. Deus deu poder e autoridade de Adão para resistir, mas a mulher deveria ter respeitado o cabeça que era Adão. Mas o que ela fez? Ela abriu um diálogo com a serpente. E a serpente aproveitou, e não foi do dia para a noite que tudo aconteceu, e aquilo foi se martelando. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado, ele resistiu a Satanás, mas a Bíblia fala assim, que Satanás por um período de tempo o deixou, quer dizer, que ele voltou outras vezes para tentar o Senhor Jesus Cristo. Então Eva, talvez por algum momento ela tenha resistido, mas o inimigo vinha novamente para poder tentá-la aí, né? E quando ele percebeu que aquilo que ele estava falando estava convencendo, estava levando Eva a se entregar, a aceitar o que ele estava falando, trocando a verdade de Deus pela mentira, e ela assim agiu, e ela pecou, e ela errou, e ela caiu em pecado, e ela induziu o marido dela a comer também. E essa indução, amado irmão, também não foi de uma hora para outra, não foi um segundo, um minuto, uma hora depois. Foi algo que ela começou a martelar na cabeça dele. Só para vocês, maridos, quantas vezes a mulher fala para você fazer alguma coisa, fala não, e ela fala de novo, você fala não, e ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando até você fazer. Tem algum marido assim aqui ou não? Ela vai convencendo você, porque você não tem diálogo suficiente, não tem diálogo suficiente de palavra de convencimento para convencer a sua mulher. É ela que tem a palavra de convencimento, é ela que te convence. Estou errado, marido? Estou errado? Tenho experiência, filho. Eu sei como é que é. Não é? Eu sei como é que é. Então, não foi do dia para a noite que ela conseguiu convencê-lo a fazer, mas ela foi falando tanto, deixa eu obedecer essa mulher, deixa eu fazer, porque minha cabeça vai acabar estourando, né? Porque o homem não tem muita paciência para ouvir muita coisa não, né? E ele vai lá e ele come também. Mas o Senhor, amado, o Senhor vem visitá-lo como fazia. Veio visitar como fazia. E quando eles perceberam que eles pecaram, eles se esconderam e fizeram uma coisa, irmãos. Olha o que foi que eles fizeram. Capítulo 3, versículo 7, só ouça, depois nós vamos ler o texto que nós vamos usar. Capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, eles estavam nus, mas eles estavam na inocência, eles não tinham malícia. Eles não foram criados com roupa, não foram, mas eles estavam na inocência. Quando eles caíram, a malícia entrou na mente deles, e eles perceberam algo. E o que eles fizeram? Percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Costuraram folhas de figueira. Aí você vai perguntar para mim, mas tinha agulha lá? Mas tinha linha lá? Logicamente que não. Logicamente que não. Mas Adão, que foi criado inteligente, né?
e a agulha e a linha que veio muito tempo posteriormente, porque isso veio através da evolução do homem, através da evolução do ser humano, que Adão iria alcançar. Logicamente que ele teceu com folha e com cipó, alguma coisa, ele amarrou. Mas quando Deus foi lá para visitá-los, Deus aceitou aquilo que eles fizeram? Não. Deus não aceitou eles se justificando, e eles estavam se justificando, tentando tapar as suas genitálias por causa da malícia. O que Deus faz, irmãos? Versículo 21: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor não aceitou a justificativa deles. Ô, irmão, você é lá de Turvolândia? Preciso falar com vocês, viu? Falar com vocês. Eu estava lembrando aqui, estava pensando em vocês hoje, viu? Irmãos, então o Senhor não aceitou. Pele, irmão, pele tem que ser do que? De animal. Pele tem que ser de animal. O Senhor, você acha que o Senhor falou, eu quero um pedaço de pele agora? Não. Animal. E aquela pele com a qual foi coberta é o antitipo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Deus não aceita que o homem que errou, que pecou, tente, porque a partir do momento do pecado de Adão e Eva, todos pecaram, e o Senhor jamais aceita e jamais aceitará que o homem tente justificar a sua falha, porque tudo que ele vai fazer está contido dentro do pecado que domina a vida dele agora. Eu quero pedir a você o favor de você abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 7, versículo 29 e 30 de Lucas. Eu quero ir completando a mensagem que eu quero transmitir para vocês. O que está escrito aqui? Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Versículo 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Vou ler novamente. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Irmão, eu estava falando de princípio que Deus, ele tem um plano estabelecido nos céus. E esse plano estabelecido nos céus, ele não é dirigido para uma nação em particular ou para uma pessoa em particular. Não tem um povo privilegiado e não tem uma pessoa privilegiada. O plano de Deus, ele é um plano abrangente, que alcança todas as pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos,
no capítulo 28, versículo 18 de Mateus, ele diz as seguintes palavras para aqueles 11 discípulos que estavam próximos deles e que se tornariam seus apóstolos. Presta atenção, amado. Um apóstolo bíblico é alguém que viu Jesus, que andou com ele, que participou da mudança da lei, do Velho para o Novo Testamento, no corpo e no sangue do Senhor. Esse é o apóstolo bíblico. Então eles se tornariam apóstolos. Os apóstolos são embaixadores de um reino a outro reino, de uma nação a outra nação. Então o Senhor Jesus Cristo lhes disse o seguinte: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Vão e ensine todas as nações. Em Marcos 16, 15, ele disse: ide, vão e pregue o evangelho a toda criatura. Você pensou que coisa interessante? Criatura não é filho, é uma coisa criada, mas não tem a prerrogativa de ser filho, porque filho é aquele que nasce de si. Ele manda então ir e pregar o evangelho a toda criatura. E na sequência ele diz: aquele que for batizado será salvo. Em Mateus ele fala a mesma coisa: ide e ensinai todas as nações. Então é uma ordem abrangente, de alcance mundial. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele jamais daria uma ordem se ele não a tivesse realizado em si mesmo. Logicamente que quando nós falamos mundo, nós temos, não é uma difícil abrangência do mundo, porque nós temos a internet, podemos fazer a viagem de avião e pregar lá na Coreia do Sul, lá na Escócia, como tantos missionários têm ido, como tantos outros têm vindo de lá para cá. Podemos ir de automóvel daqui naquela cidade, daqui naquele outro estado. Então podemos nos comunicar através da televisão, através do rádio. Enfim, há muitos meios, muitas maneiras, muitos modos de se alcançar e levar essa mensagem à nação toda, às nações todas. Agora veja bem, irmão, nosso Senhor jamais iria pedir algo para nós que Ele não tenha feito. No capítulo 1, versículo 38 de Marcos, ele diz o seguinte: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então nosso Senhor, irmão, ele era um pregador itinerante. O que é um pregador itinerante? Alguém que não é fixo num lugar, como eu estou aqui há 44 anos, e agora vai para 45. Então ele não era uma pessoa assim que formava uma igreja. E por que ele não era? Porque foi ele que iniciou a obra. Ele iniciou. E sabe, irmão, ele não podia perder muito tempo aqui, nem ali, nem acolá, porque ele teve 3 anos e meio apenas de ministério. 3 anos e meio. Eu estou mais de 10 vezes mais pregando o evangelho do que ele pregou. Ele teve apenas 3 anos e meio, então ele não podia estabelecer uma igreja num determinado local. Ele tinha que jogar a semente, e o semeador saiu a semear. Então ele tinha que lançar a semente, e ele não ficava muitos dias no mesmo local lançando a semente, mas a semente dele ela era acompanhada de milagres extraordinários. Não em todos os lugares. Por que não em todos os lugares?
porque houve lugares em que ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não acreditava. Mas onde acreditava, a fé chamava a abundância da graça, e o Senhor curava, o Senhor livrava, o Senhor abençoava, o Senhor transformava. Então ele não podia ficar num lugar só, ele tinha que ir lançar a semente em vários lugares e preparar aqueles 11 homens posteriormente, para que esses 11 homens dessem continuidade na semente que ele havia plantado, que ele havia semeado. Então ele ia, irmãos, a condução que ele tinha era os pés. Vê quantas vezes você vai ver que ele andou de burrico, que ele andou de jumento. Uma vez só, quando entrou em Jerusalém, uma única vez. Ele não tinha essa condição disponível para ele. Então ele ia e ele transmitia o evangelho, transmitia a palavra de Deus. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Você sabe quantos países existem no globo hoje? 193 países. 193 países. Países com sua língua própria, com seu território próprio, com seu governo próprio, senão não, com a sua constituição própria, senão não é considerado uma nação. Sabe quantos bilhões de pessoas existem hoje no mundo? 8,25 bilhões de pessoas. Sabe lá o que é isso? Mas que, presta atenção no que eu quero te dizer, existe lá o alemão, o polonês, o inglês, o americano, existe o francês, o russo, enfim, todos. 193 países, nações. Mas para Deus só existe 2 povos. Só 2 povos. Porque Deus, Ele não vê aquela nação na sua fronteira, essa pertence aqui, essa pertence aqui. Não, Ele não vê dessa forma. Ele vê abrangente, Ele vê o povo. E para Deus só existe 2 povos, que é o judeu e todos os demais. Porque o judeu nasceu de uma promessa de Deus. Então existe o povo da promessa de Deus e existem os outros povos que não são da promessa de Deus. E o povo que é da promessa de Deus, Deus então fez leis específicas para eles, mandamentos específicos para eles, porque Deus queria governá-los através da teocracia. Deus o governador. Ponto. As outras nações, todas, o grego, o alemão, todos são considerados um único povo só para Deus. Um único povo só. A intenção de Deus, o desejo de Deus, é que tantos os judeus ouçam o evangelho dele. Por isso que ele fez uma nova aliança, não especificamente com um povo, ele fez uma aliança com os povos da terra, sem distinção. Fez uma aliança com todos, uma nova aliança. Então, dentro dessa nova aliança, ele quer tanto o judeu quanto todas as demais nações, e desses 2 povos fazer um único só. Será que isso está na Bíblia? Vamos ver. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, de 2 povos Ele fez um só. Versículo 15:
Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essas leis, essas ordenanças era o Velho Testamento, era aliança com o judeu. Isso acabou, aboliu aquilo lá. E o que ele faz? Para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então Deus, em Cristo Jesus veio aqui, e Ele veio trazer uma reconciliação, e Ele veio trazer uma reconciliação com ambos os povos, porque ambos os povos estavam em inimizade com Ele, e Ele então se faz homem, vem aqui, e vem para anunciar a boa nova da salvação. Essa boa nova não tem um povo distinto, é para todo aquele que crê, e na conversão, tanto do judeu quanto de todos os demais, se torna um povo só, que é a igreja. É a igreja, somos nós, eu, você. Nós somos a igreja. Tem judeus convertidos hoje, que eles são o povo de Deus, a igreja. Eles não são mais judeus. Tem nós que somos brasileiros, descendentes aí de italiano, de alemão e de tantas outras. Ao nos convertermos, nós somos agora cidadãos dos céus. Somos o povo de Deus, o novo povo. O povo que estava estabelecido no plano celestial antes da fundação do mundo. Um povo propriedade particular de Deus. E sou eu, que é você também. Todos nós. Agora, irmão, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. No texto que nós lemos aqui, de Lucas, no capítulo de número 7, e olha que eu vou falar para você, viu, irmão? Presta atenção. Não adianta você achar que você é filho de Deus. Todos nós, na verdade, somos criaturas. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo somos criaturas de Deus. Deus, quando formou Adão, soprou em Adão a vida, tanto dele quanto de todos os demais descendentes, até o final de tudo. Então nós estávamos em Deus, Ele assoprou a vida em Adão, e essa vida foi passando, chegando até nós, abrangente. Então, no capítulo 7 de Lucas, falei Mateus? É Lucas, viu? Falei Mateus, né? Ou não? Falei Mateus? Lucas? Falei Lucas, tá ok. Então no capítulo 7 de Lucas, o que nós vamos encontrar ali, irmãos? Nós vamos encontrar ali duas situações em que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é chamado. O que eu vou falar parece não ter nada a ver com a mensagem, mas espera que nós vamos ter que chegar lá. Ele foi chamado na casa de um centurião. O que é um centurião? O centurião é aquele que tomava conta de uma centúria romana. Eram 100 soldados romanos e ele era o capitão, ele era o centurião. Esse centurião, ele era um homem bom, um homem de coração bom, construiu uma sinagoga, tal. E esse centurião estava com um servo muito enfermo, muito doente, e manda chamar Jesus. Senhor, vem na minha casa, por favor. Mandou alguém dizer para o Senhor. E o Senhor vai lá, e quando o Senhor está chegando próximo, o centurião fala assim: Senhor, olha, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, não sou digno. Mas diga somente uma única palavra e meu criado será sarado. É uma das poucas passagens na Bíblia onde fala que o Senhor Jesus se admirou da fé de alguém. E aquele menino, aquele rapaz, o servo, foi curado. Foi curado. Aí o Senhor está caminhando,
uma multidão junto com ele, e ele está andando em direção a uma cidade chamada Naim. E dessa cidade chamada Naim, estava saindo uma outra multidão. E estavam vindo num cortejo fúnebre para sepultar um menino adolescente que havia falecido. A mãe havia perdido o marido, tornou-se viúva e agora ia sepultar o único filho. Oh, que coisa terrível! O único filho. E quando ele está indo, o Senhor manda parar o enterro. E o Senhor fala ao menino: está na hora de levantar daí, meu filho, vamos ver, né? O Senhor ordenou e ele se levantou de lá. O menino foi ressuscitou, entregou o menino para a mãe. A Bíblia nos fala, irmão, imagine a festa que foi. A Bíblia fala que eles começaram a glorificar a Deus. Imagine você a alegria que foi. Se você provoca festa no céu, você provocou quando se arrependeu. Quando o pecador se arrepende, ele consegue provocar festa no céu. Quando aquele menino ressuscitou dentre os mortos, porque estava morto, reviveu, a mãe achou que tinha perdido, mas recuperou. Aquele povo todo que estava indo para sepultar, triste, com dó tanto do menino quanto da mãe, e agora vê esse grande milagre, eles começam a glorificar a Deus a plenos pulmões. A plenos pulmões, começam a engrandecer o Senhor de uma maneira tão magnífica, tão maravilhosa. Agora, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que isso que aconteceu esparramou, irmão, esparramou. Tem pessoas, amado, presta atenção que você não seja um tipo dessa pessoa. Tem pessoa que adora bater com os dentes na língua, adora ofender os outros, adora xingar os outros, adora caluniar os outros, adora enganar os outros, adora mentir para os outros. Tem pessoas que adoram fazer fofoca. É um alimento saboroso para a língua dela fazer fofoca. Nem sabe se é verdade e vai falando. Nem sabe, porque para você ter uma coisa como verdade, você tem que ser testemunha. Você tem que ter visto. Você tem que enxergar, você tem que ser prova. E se você não tem prova, é melhor você calar a tua boca, é melhor você ficar quieto, é melhor você silenciar, é melhor você não falar absolutamente nada, nada e nada, niente, nada, quieto, para você se guardar de muita confusão, para você se proteger de muitas coisas contrárias, para você se guardar. A Bíblia fala que aquele que domina a sua língua é um homem sensato, é uma pessoa justa, é uma pessoa perfeita. Então, irmão, a boa notícia ninguém é impedido de propagar, porque a boa notícia é saúde, a boa notícia é incentivo, a boa notícia é esperança, a boa notícia é paz, é segurança. A boa notícia nos faz bem, então a boa notícia há de se propagar. Hoje nós apresentamos uma criança ao Senhor, eu não sabia. Depois que eu apresentei essa criança, a irmã veio me contar. Essa moça, ela costuma vir na tarde da bênção. E eu apresentei o filho dela hoje, por nome Pedro, marido chamado Germano e ela chamada Cibele. Menino muito bonito, muito forte, sim, né? Eu apresentei ao Senhor. Depois a irmã veio falar: pastor, você não sabe do milagre que esse menino. Falei: não sei mesmo, ninguém me contou, né? E ela veio me contar, irmão, que essa moça, ela estava grávida e o filho estava sendo gerado no meio das trompas e não tinha condição. Eu não sei o procedimento que foi feito, mas ela me disse, o médico garantiu para ela que ela jamais poderia engravidar novamente. Jamais poderia se tornar mãe novamente. E foi aí que ela começou a vir na igreja.
Começou a vir na tarde da bênção. Depois ela veio nos cultos de Santa Ceia à noite, ela vem, ou de manhã ou à noite, não me lembro. Estava aí, irmão, com a criança no colo, apresentando ao Senhor. Isso é uma boa notícia. Não é uma boa notícia? Ninguém fica triste de ouvir uma coisa dessa, né? A gente fica sempre esperançoso, fica alegre, fica satisfeito. A honra, a glória unicamente do Pai Celestial. Mas é tão gostoso você participar de uma coisa assim, não é gostoso? É tão bom você saber de uma situação assim, não é bom? É muito bom, é muito bom, é maravilhoso. Então, falar em maravilhoso, nós temos o irmão ali, né? Levanta a mão aí, irmão. Aí você, isso, você, atrás lá. Aí você, levanta. Aquele irmão lá, ele faz missões uma vez por mês lá na casa de recuperação do bairro Itaim. Não faz? Deus abençoe. Viu, irmão? Eu já sabia que ele fazia. E glória a Deus por isso. Ele ajuda lá, auxilia lá. Então a boa notícia, irmão, não tem que você ficar calado. Não tem. Você tem que falar. Porque aquilo que aconteceu com você, irmão, como pode ajudar tantas outras pessoas? Como pode ajudar tantas outras pessoas? Como pode ajudar? Porque às vezes a gente chega e a gente conta a nossa necessidade, e temos que contar. A gente chega e a gente fala das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas quando a pessoa é abençoada, ele esqueceu daquilo, ele esqueceu de glorificar a Deus, ele esqueceu de você ter a notícia. Para você continua aquela mesma coisa ainda, mas já mudou o quadro. Já mudou, já está na bênção, mas você não sabe, você acha que está ainda naquela coisa dita anteriormente. Está entendendo, irmão? Entendendo? Então, eles começaram a propagar essas coisas maravilhosas e magníficas. E o maior de todos os profetas, ele estava preso. João Batista estava preso. Estava preso. E essas notícias, discípulos de João Batista, ao ouvir aquilo, foram levar essas boas novas para ele. Olha, tem um homem aí que Deus está usando ele tremendamente, grandiosamente, poderosamente. E João Batista ficou curioso. E ele mandou os discípulos lá perguntar para ele, para Jesus, pergunta lá para ele, se ele é aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar um outro. Irmão, eu não vou discorrer aqui sobre o porquê João Batista falou, nada, não quero sair pela tangente aqui, levando um outro caminho. Então, quando esses discípulos vão perguntar para Jesus, olha, João Batista nos mandou perguntar para você se você era aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar um outro. Aí o Senhor pegou aqueles homens, chamou-os, e havia muita gente enferma, muita gente doente, muita gente, e o Senhor começou a pregar, começou a sarar, começou a curar, começou a abençoar o povo, e disse para aqueles homens, vão lá e fala para João Batista, os cegos enxergam, os mudos falam, os paralíticos andam, os demoniados são libertos, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E enquanto eles vão lá para falar para João Batista, o Senhor Jesus Cristo começa a dar um testemunho a respeito de João Batista. E que testemunho era esse? O Senhor começa a falar que dentre os nascidos de mulher, João Batista, o último profeta, o último representante do Velho Testamento, o último representante da velha aliança, a partir dele, em Cristo Jesus, que ele veio preparando o caminho para Jesus assumir
Começa-se a pregar então o novo nascimento, através da nova aliança, através do perdão dos pecados, através da purificação. E o Senhor começa a transmitir, e o Senhor dá um testemunho de João Batista, que entre os nascidos de mulher não existiu ninguém maior do que João Batista, nem Elias, que fazia cair fogo dos céus. É interessante que você procurar, você não vai encontrar um único milagre que João Batista fez. E Elias fez, Eliseu fez, tantos outros ali fizeram. Ele não fez um único milagre, Ele teve um ministério específico, e o ministério específico para o qual ele nasceu foi para vir preparando o caminho do Senhor. Ele disse assim: depois de mim vem um que eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias dos seus pés. Atrás de mim vem um que era antes de mim. João, escuta, missionário, escuta. João Batista, ele era mais velho do que o Senhor Jesus Cristo 6 meses. E ele anuncia assim: ele era antes de mim. Então ele sabia que Jesus, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele sabia da pré-existência de Cristo. Ele sabia que Jesus veio encarnar. Ele sabia que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele sabia. Então o Senhor começa a falar. E João Batista chega no momento que ele fala uma palavra que é o tema da nossa igreja nesse ano 2025. Necessário é que ele cresça. Necessário é que ele cresça. É necessário, é imprescindível que o Senhor cresça. Qualquer pessoa que tiver um nome como pastor, como obreiro, como missionário, um nome feito, um nome trabalhado através de marketing, um nome que foi propagado e que esse nome está tendo uma divulgação maior do que o nome de Jesus, não é de Deus. Ele recebeu e tem um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque hoje os marketing não está sendo mais da pessoa de Cristo. Não está sendo mais. O marketing hoje está sendo na igreja fulano de tal, na igreja isso, no pastor aquilo, e não sei o que, e não sei aonde. João Batista dizia: é necessário, é imprescindível, é preciso que todos os homens se igualem, que somente um esteja acima de todos esses. Aquele que era antes, que é o eterno, que é o bendito. Então, irmão, olha aqui. Então, o Senhor fala, testemunha de João Batista. E o que vai acontecer, irmão? No versículo 18 diz assim: que todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Pronto. Agora, que coisa interessante, irmãos. No versículo 29, que nós lemos aqui como texto desse versículo, diz assim: todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Reconheceram a justiça de Deus. Então a justiça do homem se justificando diante de Deus, ela não pode vir
E Deus não aceita que ela venha do homem. Não adianta o homem querer costurar as ventais para si. Deus não aceita. O próprio Deus providencia a justiça em favor do homem. O próprio Deus. Você se recorda quando aquele rapaz estava em oração, assim, ele chegou e começou a rezar, a orar, disse: Senhor, graças te dou, eu não sou igual a esse camarada que está aqui do meu lado, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, olha o avental, eu faço mais aquilo, e eu faço aquilo outro. Senhor, qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu costuro o meu avental. Agora tinha o outro do lado, que nem sequer fazia menção de olhar para cima, mas batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim, perdoa os meus pecados. Ele não dizia: eu faço isso, faço aquilo, eu sou um pecador, eu reconheço, eu quero que o Senhor me perdoe. E o Senhor disse: esse foi justificado para a sua casa, e não aquele. Então, os publicanos, as pessoas que estavam ouvindo o testemunho, aquilo que estava sendo transmitido, a justiça de Deus, que é feita na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E não adianta vocês assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não vou bailar, eu não vou não sei na onde, eu não vou não sei no que, eu não sei, não resolve nada. E isso não está te justificando diante de Deus. E nem Deus vai dizer assim: como ele é bonzinho, então eu vou aceitar a justificativa dele. Ele vai se tornar justo a partir de agora. Os pecados dele serão perdoados porque ele se justificou diante de mim. Não. Deus não aceita. Nenhuma carne será justificada diante de Deus. Nenhuma carne. Para com essa bobeira de você falar assim: eu não faço isso. Você não faz, é para o teu próprio bem. Eu não fumo, para o teu próprio bem. Eu não bebo, para o teu próprio bem. É você que está sendo beneficiado com isso. A tua família está sendo beneficiada com isso. Mas isso não lhe dá direito ao céu, porque isso não é justiça providenciada por Deus. Não é. Qual é a justiça providenciada por Deus? Quando o povo ouve, tinha ali, irmãos, todo o povo que o ouviu. Então tinha um povo lá, e no meio desse povo tinha uma classe de os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos eram as pessoas mais odiadas pelo povo judeu, porque o publicano, ele era um judeu, e ele trabalhava arrecadando imposto para o governo romano. E muitas vezes esses publicanos, eles cobravam a mais. Ele taxa isso, taxa aquilo outro, taxa daqui, taxa de lá, imposto aqui, imposto lá. Eu quero ver vocês pobres dependendo unicamente do governo para serem sustentados. É taxa daquilo ali, é imposto aqui. É pura coincidência, viu? Então, irmãos, o que acontece? Esses publicanos, quando eles ouvem a justiça de Deus, eles não tinham como se justificar. E quando lhes é oferecido o novo nascimento, quando lhes é oferecido a salvação em Cristo Jesus, quando lhes é oferecido a boa nova, o evangelho do perdão, da purificação, da santificação, sem eles terem que fazer absolutamente nada, a não ser aceitando a justiça que Deus providenciou na pessoa do próprio Filho dele. Eles recorreram a isso, aceitaram. Eles aceitaram a justiça de Deus. E qual é a característica? Qual foi a prova deles terem aceitado a justiça de Deus? Foram batizados.
Eles deram uma declaração pública da fé que havia aceito, que eles haviam aceito, e agora então eles não serem imergidos nas águas, dando testemunho público da conversão deles. O batismo é um testemunho público da nossa fé. Eles, a partir do momento que ouviram a pregação, porque a fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho, como diz Romanos 10, 17, vem por ouvir e ouvir o Evangelho, então eles foram batizados, dando declaração pública da fé. Agora veja que interessante, irmãos. No versículo de número 30, diz assim: mas os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo que eram composto de um grupo dividido em sete. Nem todos fariseus eram fariseus de verdade, nem todos, não, nem todos. Tem os fariseus que eram hipócritas, nem todos eles eram hipócritas, nem todos eles, mas tinham aqueles que eram hipócritas, tinha aqueles que se achavam maior e melhor do que todos os demais, aqueles que eles faziam isso, faziam aquilo outro, se auto-justificando. E quando a pessoa se auto-justifica, ele está rejeitando a justiça providenciada por Deus, que é a única justiça que Deus aceita, a que Ele realizou em Cristo Jesus, a que Ele fez em Cristo Jesus em favor da humanidade, em meu favor, em teu favor, em nosso favor. E esses fariseus, eles não aceitaram a justiça de Deus. Nós já somos justos. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Eles se já achavam justos. E tinha os intérpretes da lei. Os intérpretes da lei, né? Eram aquelas pessoas que interpretavam a lei, a Torá, né? A Torá, e interpretavam, eram juízes da lei, aqueles que aplicavam a lei. Os advogados, ele defende a causa do seu cliente. Muitas vezes ele pega uma certa situação e ele vem buscar uma brecha na lei para justificar a ação daquele seu cliente e levar isso diante do juiz, para que o juiz venha a julgar e trazer uma condição favorável, bater o martelo favoravelmente a ele. Os intérpretes da lei, eles, irmão, fizeram uma coisa. O que eles fizeram? Presta atenção. 99,9% de tudo quanto é necessário para que eu seja salvo, foi Deus quem fez por mim. 99,9%. Está me ouvindo? 99,9% daquilo que é necessário para eu ser salvo, Deus já fez por mim. Eu acho que o pessoal bebe água e vai para o banheiro, acho que vai mijar, vai fazer, sei lá, Deus que me perdoe falar isso. Mano, faz favor. Zé Lazão, você é o único que fica quietinho aí, hein? Fica quieto aí. Bom. Me atrapalha, lógico que me atrapalha. Sabe que, não, né? Perco a... Então, irmãos, você pode fazer uma única coisa ou não fazer. Uma única coisa, o 1%. E qual é o 1% que você pode fazer? É quando você ouvir que Deus está justificando você em Cristo Jesus, e que o único passo que você pode dar é aceitar o que Ele fez.
Ou então, você permanecer com um passo atrás e não aceitar, achando que você está justificado, que você é bonzinho, que você é legal, que você é um papo reto, que você é maravilhoso e que o céu tem um lugarzinho só para você, por causa de você ser tão bonzinho assim. Olha aqui, o que os fariseus e o intérprete da lei fizeram. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. Quando você não aceita, o que é que você faz? Irmão, você sabe. Só falar um pouco. Quando você não aceita, você faz o quê? Rejeita. A sua rejeição, ela pode ser audível, você falando? Não. Ou então pode ser silenciosa, você ficar quieto e permanecer. Então o que ele fala aqui, irmão? Ele diz aqui: mas os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o plano de Deus. Bota aqui. O que eles rejeitaram? O que eles rejeitaram? Eles estavam incluídos no plano? Sim. Todo mundo está incluído no plano, porque se não estivesse, Deus não estaria mandando pregar o evangelho a toda a criatura, para que ambos os povos se tornem um em Cristo Jesus. Então Deus tem um plano. E eles rejeitaram o plano de Deus. E como é que uma pessoa rejeita o plano de Deus? Qual é a característica dessa pessoa? Ela rejeita o batismo. Isso é, ela não tem a declaração de fé pública, passando pelas águas, declarando publicamente. Vocês estão me entendendo? Entenderam, irmãos? Amém? Então 99,9% Deus já fez em favor de toda a humanidade. Toda. E muitas vezes, por não fazer assim, Jesus não veio condenar, porque condenado todo mundo já está. Jesus veio para salvar, veio para tirar da condenação e trazer a salvação. Ao você ouvir o evangelho e você não aceitar e você não querer, você vai permanecer condenado. Vai permanecer condenado. Você vai rejeitar o único caminho através do qual Deus preparou para você alcançar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus.